E aí galera, aqui quem fala é o Batman, e hoje bora com mais um resumão de anime. Esse anime que segue a vida do filho da Thaís Carla, e ele é um perdedor, bem gordinho, que tem um suave fedor de merda dentro do seu corpo, e também do lado de fora. Por conta disso, ele sofre bullying o tempo todo, e mesmo depois de acabar indo para outro mundo, ele continuou sendo um perdedor patético, e durante a fome que ele não parava de sentir, ele foi lá e roubou uma fruta, que o fez subir de nível como se ele estivesse usando um hack, o tornando muito poderoso, e fazendo com que ele ficasse bem magro e bem bonitão, fazendo com que ele atraísse vários tipos de garotas e criaturas. Tudo começa aí com o nosso protagonista na escola sendo intimidado pelos seus colegas. Deus, agindo como um professor em uma sala de aula, disse para todos formarem grupos e se certificarem de ficarem bem juntinhos, porque todos eles serão transportados para um outro mundo, e lá eles serão heróis. Deus dá a cada aluno uma habilidade diferente e a capacidade de ler os status dos outros. E quando o status do nosso protagonista foi ser verificado por um colega de classe, todos começaram a rir dele, porque o cara tem as mesmas estatísticas do que uma formiga. Isso fez com que todos que já não gostassem dele não permitissem que ele entrasse no grupo deles. Assim, todos, com exceção do nosso protagonista, foram transportados para outro mundo. Sim, o nosso gordinho fedido foi deixado para trás. E galera, ele é gordo, ele realmente fede. Deus, ao perceber que o nosso protagonista foi deixado para trás, vendo que ele era uma pessoa indesejada e um verdadeiro perdedor, foi lá e decidiu dar ao nosso protagonista uma habilidade especial extra. E ao invés de o liberar e o deixar viver sua vida normal, triste, depressiva, gordo e fedido, ele foi lá e o enviou sozinho para o outro mundo. E diferente de todos os seus amigos, o nosso protagonista acabou indo parar em uma floresta. Agora eu não sei se Deus ajudou ele ou se Deus fez na sacanagem. E depois de passar 5 dias nessa floresta, a fome do nosso protagonista começou a aumentar cada vez mais, e ele obviamente só se manteve vivo por conta da gordura que o corpo dele tem, mas isso não impediu de sentir fome, e no meio do desespero ele tentou comer uma minhoca que ele viu rastejando no chão, mas antes que o nosso herói gordinho conseguisse pegar a minhoca, algo saltou dos arbustos e pisou nele, e quando estava deitado no chão, o nosso prota viu uma fruta e imediatamente a pegou. Ele a avaliou e descobriu que ela era a chamada fruta da evolução, mas ele não tinha nenhuma outra informação sobre essa fruta. Faminto, ele comeu rapidamente a fruta com um sabor horrível, e pelo nome da fruta ser fruta da evolução, ele pensou que iria ficar forte ou algo do tipo, e após a comer, ele ouviu uma voz solicitando que ele ativasse a fruta. Assustado, ele falou para a fruta ser ativada, mas nada aconteceu. Então ele se levantou e foi em busca de mais comida. Mais à frente, ele se deparou com um grupo de macacos, e quando verificou suas estatísticas, ele descobriu que esses macacos eram do nível 120, tendo um QI superior ao dele. Literalmente um macaco com QI alto. Sem saber o que fazer e cheio de fome, o nosso protagonista queria comer um cogumelo que ele havia encontrado, mas ele não tinha informações suficientes sobre o que esse cogumelo fazia. No entanto, o idiota ainda o comeu, e imediatamente ele caiu no chão cheio de dor, e representando toda a população dos gordos quando ele estava prestes a morrer, ele decidiu morrer comendo, sendo o herói de todos os gordos. Assim, ele comeu o restante do fruto da evolução que ele tinha, e imediatamente se sentiu melhor. Ele também adquiriu resistência a veneno, e a sua classificação aumentou, mas antes que ele pudesse comemorar o seu aumento de nível, ele foi atacado por um macaco inteligente. Ele conseguiu feri-lo, e por conta desse dano, ele imediatamente bebeu uma das poções de recuperação que ele roubou. Feito isso, Seiji se levantou e tentou desafiar o macaco, mas como o macaco era muito forte, o nosso protagonista foi mais uma vez espancado. Felizmente, antes que o macaco pudesse comê-lo, ele sentiu o cheiro debaixo do braço do nosso herói e acabou morrendo. Sim, galera, o nosso protagonista tem uma habilidade aí que Deus não o deu, que é o seu fedor, capaz de matar até mesmo um animal. Após morrer, o macaco se transformou em itens, e o nosso protagonista, ao pegar esses itens, adquiriu novas habilidades. Entre os itens havia um livro sobre macacos inteligentes, e o Seiichi ficou surpreso por conseguir ler o texto. Foi então que ele percebeu que a habilidade especial que Deus o deu, na real, foi a habilidade de ler as coisas, e do nada uma voz o informou que a evolução estava começando. O Seiichi não tinha ideia do que estava acontecendo, ele só começou a sentir muita dor, e quando a dor diminuiu, ele se levantou e percebeu que não estava mais gordo, e que suas estatísticas haviam aumentado muito. E logo em seguida ele descobriu que a sua evolução ainda não havia sido completada, e que ele ainda passaria pela mesma dor pelo menos 9 vezes. Para piorar tudo, mesmo tendo matado um macaco de nível 120, ele ainda estava no nível 1. Assim, 5 meses se passam com o nosso protagonista da floresta, e desde então ele conseguiu utilizar o conhecimento que ele obteve do macaco inteligente para sobreviver, chegando até mesmo a derrotar um Acro-Wolf de nível 311 e adquirindo novas habilidades, além de uma adaga lendária dos espíritos da água. E pelo visto, a cada monstro que ele derrota, ele ganha um livro com o conhecimento do monstro. E o mesmo aconteceu com o Acro-Wolf. Ao ver o livro desse monstro, ele descobriu um ponto escondido em um mapa, o que o fez se lembrar de que ele viu a mesma coisa no livro do macaco inteligente. Então ele decidiu depois dar um pulinho lá para ver o que é. Nesse momento, ele imediatamente passou por uma outra evolução, e quando ela terminou, ele se perguntou o que aconteceria quando ele passasse pela evolução final. E enquanto estava deitado pensando na evolução final, ele rapidamente percebeu que estava cercado por mais macacos inteligentes. Antes que ele pudesse reagir, um grande gorila vermelho e feio apareceu. E olha só, ele tem uma flor rosa na cabeça, muito fofinho. E esse gorila quer que o nosso protagonista lute contra ele. E apesar de ter ficado mais forte, o nosso protagonista ainda é um grande covarde e medroso. Então ele perguntou ao gorila se ele podia recusar a batalha. Mas o gorila lhe respondeu dizendo que ele pode vir lutar e que os outros macacos inteligentes não vão interferir na luta. Mesmo assim, o Seiichi estava temendo pela sua vida. Afinal de
contas, esse gorila está no nível 700. É, galera, é triste. Para piorar tudo, o gorila já veio no soco. O nosso protagonista conseguiu até se esquivar, mas ele ficou bolado com a força desse soco. O Seiichi também notou que o gorila está lhe lançando aí olhares de amor. E pelo visto, esse gorila gosta bastante de pessoas fortes. E foi aí que o nosso protagonista percebeu que, na verdade, esse gorila é uma fêmea. E perceber que ele conquistou o coração de uma gorila fez o Seiichi se sentir enojado. Em resposta a todo esse amor, ele usou um ataque cortante, do qual o gorila conseguiu se esquivar facilmente e o revidou dando um soco nele. Infelizmente, o Seiichi não desviou desse soco e foi lançado voando pela floresta. A gorila ficou muito impressionada com o fato de que o punho rápido dela não matou esse humano, e por isso ela queria ele ainda mais, sendo esse humano exatamente o tipo que ela gosta. No entanto, o Seiichi deixou claro que ele não estava interessado em ter um romance com o gorila, mas mesmo assim a gorila se apresentou como Saria, enquanto tentava agir de forma fofa e tímida. O nosso protagonista perguntou por que um gorila feio tinha o nome de uma garota bonita, e tudo que a gorila Saria ouviu foi que ela era muito bonita. Ainda enojado com tudo que estava acontecendo, o Seiichi usou a habilidade de garra inflexível que ele havia recebido do Akurofo para atacar ela, mas ela usou o impulso do ar e caiu sobre ele como uma bomba. O Seiichi se esquivou e ele esperava que a gorila tivesse se matado ao fazer isso, mas ela se levantou e expressou sua alegria por ele ter conseguido se esquivar do seu ataque. O Seiichi então usou a adaga dos espíritos da água para ampliar sua magia de água, levantando a mão acima de sua cabeça. Ele usou uma habilidade chamada Desastre de Queda, que libertaria muita água em seu oponente. No entanto, como ele é mais burro que um macaco, ele não direcionou a sua água para a Saria e foi atingido pelo seu próprio ataque. Molhado, ele tentou encobrir a sua própria estupidez, agindo com calma e dizendo que a Saria era muito boa de luta. No entanto, ela imediatamente lhe disse que não tinha nada a ver com o que havia acontecido. Afinal de contas, ela é um gorila com 200 de QI. E o nosso protagonista ficou envergonhado pelo fato de um gorila tê-lo chamado a atenção pela sua tolice. Para piorar tudo, a gorila não deu tempo para ele se recuperar e usou seu punho flash para dar uma surra nele. A vida do ex-gordinho passou diante dos seus olhos. Como último recurso, ele liberou a sua habilidade chamada de Maushi. Porém, ao invés de matá-la, como havia acontecido com outro macaco esperto, a Saria declarou seu amor para ele e o pediu em casamento. Na casa da Saria, o Seiichi exigiu que ela o deixasse ir embora, mas a Saria lhe disse que ele era o seu marido e que ele teria que ficar com ela. Em resposta, o Seiichi disse que ela é um gorila e ele é um humano, então não havia como eles poderem se casar. E em vez da gorila responder, ela lhe disse para comer. E quando ele deu uma mordida, ele ficou surpreso com a comida deliciosa. Além da comida, a Saria revelou que ela havia feito roupas novas para ele. E ao ver tudo isso acontecendo diante dos seus olhos, o Seiichi estava prestes a enlouquecer. Afinal de contas, uma gorila estava sendo uma ótima esposa. Ainda coberto de dúvidas, ele perguntou a ela como ela conseguia falar. E ela lhe disse que havia encontrado alguns livros em uma caverna e os leu. Ela lhe mostrou os livros. E ao lê-los, ele imediatamente adquiriu habilidades. Enquanto observava a Saria pescando, o Seiichi planejava sua fuga. Mas antes que pudesse ir longe, ele enfrentou uma aranha gigante e gritou igual uma mocinha em perigo. A Saria veio imediatamente em seu socorro e lhe deu um soco, fazendo-a voar pelo céu. Ela perguntou ao nosso protagonista, que estava bem abalado com tudo, se ele estava bem. E o nosso protagonista agora já não tinha mais tanto medo da gorila. Ele estava até mesmo se achando um idiota superficial por ter ficado julgando a gorila pela aparência. Sim, o cara tá começando a ser conquistado pela gorila. E enquanto comiam, a Saria disse ao Seiichi que ela e os macacos inteligentes sairiam para coletar o fruto da evolução. Ela perguntou a ele se ele sabia exatamente o que era isso, e ele disse que não, apesar de ter roubado vários frutos que ela havia coletado anteriormente. Então a Saria disse que se ele comer 10 dessas frutas, ele vai ficar muito forte. No entanto, se a pessoa comer 11, ela morre. Ela também mencionou que ela mesma já havia comido 10 e que alguém havia roubado a única que ela havia guardado para dar ao seu futuro marido. O Seiichi se assustou quando ela disse que mataria o ladrão que os roubou. Então ele imediatamente implorou por sua vida, admitindo que foi ele quem as roubou. Ela o perdoou, mas disse que como ele havia comido, eles teriam que se casar. Ao ouvir isso, o Seiichi fez uma expressão de negação e a Saria perguntou se ele o odiava, e ele disse que não. Dito isso, ela apareceu vestida de noiva e começou a implorar para que ele se casasse com ela. Depois disso, a Saria saiu para caçar e o Seiichi aproveitou a oportunidade para fugir. Enquanto isso, em outro local, os colegas de classe do Seiichi estão em treinamento. Basicamente, ao chegarem nesse mundo, todos aqueles que não quiseram formar grupos com o Seiichi foram encarregados de derrotar o Senhor dos Demônios, e desde então eles têm trabalhado apenas nisso. De volta à floresta, o Seiichi estava fugindo da Saria. Quando ela descobriu que ele havia desaparecido, ela começou a procurar. Já o nosso protagonista chegou a uma caverna com uma aura intimidadora, mas ele correu para dentro quando ouviu alguns gritos. Dentro da caverna, ele abriu uma porta e encontrou uma sala, onde viu um esqueleto com uma luz vermelha saindo dos seus olhos. O esqueleto estava sentado em um trono. Ao vê-lo, o esqueleto ficou impressionado com o fato dele ter conseguido chegar até o seu quarto, e acreditou que o nosso protagonista era bem forte para ter conseguido fazer isso. O Seiichi, por outro lado, viu esse esqueleto como um ser perigoso e decidiu verificar suas estatísticas. Assim, ele descobriu que esse esqueleto é o Lorde das Trevas e que ele está no nível 1. Mesmo tendo esse título assustador pelo seu inimigo estar no nível 1, o Seiichi acabou ficando aliviado. Afinal de contas, se tá no nível 1, ele pode enfrentá-lo. No entanto, o esqueleto lhe disse para olhar novamente, o que o Seiichi fez, e rapidamente ele descobriu que essa coisa na sua frente estava no nível 1500. Após mostrar o seu nível, ele disse ao nosso protagonista que ele pensou que a primeira pessoa que entrasse no seu quarto seria uma pessoa muito forte, mas em vez disso, um perdedor com um cheiro de bosta apareceu. Ele tentou esfaquear o Seiichi, mas a Saria entrou no
caminho e foi esfaqueada no seu lugar. Ao ver a gorila indo de base, o Seiichi chamou pelo seu nome, o que deixou ela muito feliz por ser chamada pelo seu nome pela primeira vez desde que eles se conheceram. Ele tentou dar poções de recuperação para ela, mas ela disse que não adiantava, pois já estava morta. E ela também explicou ao nosso protagonista que só era capaz de falar por conta de uma habilidade que a mantém ativa por um tempo. O Seiichi usou os últimos momentos da gorila para pedir desculpas pela forma como ele havia tratado, mas ela lhe disse que não liga e pediu para que ele sorrisse como seu último pedido. Enquanto isso, a caveirona ficou observando a despedida emocionante deles e achou tudo isso ridículo. Em resposta, o Seiichi o mandou calar a boca, pois ele não entende o verdadeiro amor entre um humano e um gorila. E agora, sem ter para onde fugir e com muita raiva, o nosso protagonista finalmente decidiu enfrentar alguém de verdade, ao invés de ficar pensando em fugir. Ele atacou o inimigo, que bloqueou facilmente os seus ataques, e enquanto ele atacava o seu inimigo, o Seiichi foi contando a ele como a Saria tinha sido uma esposa maravilhosa. O inimigo ficou surpreso aí com os sentimentos do Seiichi e perguntou se ele realmente sentia algo por uma gorila, e o Seiichi declarou que ele amava a Saria. Então, dessa vez usando seu cérebro, o Seiichi usou aquele ataque lá da água e direcionou todo um fluxo de água para a caveirona, que usou uma habilidade chamada de buraco negro para prender a água. Ele disse para o Seiichi desistir, afinal de contas, um fracote como ele nunca vai poder derrotá-la. No entanto, ele recusou, alegando que ele não havia aceitado os sentimentos da Saria por ele. Então, motivado pelo grande amor que ele sentia pela Saria e usando a sua habilidade de movimento instantâneo, ele conseguiu surpreender o seu inimigo e o esfaquear. A Caveiroska aceitou sua derrota e agradeceu ao Seiichi por mostrar o verdadeiro amor. Mas antes de desaparecer, o Seiichi viu uma jovem mulher aparecer e o abraçar. Enquanto se abraçavam, ele lhe disse que iria protegê-la dessa vez. Depois disso, o Seiichi os viu desaparecer e logo se lembrou da Saria e correu até ela. Ela também começou a desaparecer, mas ele a beijou logo antes dela desaparecer. Nisso, uma luz brilhante apareceu. E no lugar onde a Saria estava antes, havia uma linda garota de cabelos ruivos, com uma flor rosa em seu cabelo. O Seiichi ficou surpreso com tudo isso, e para melhorar o clima, a garota se levantou e correu para abraçá-lo, o que o fez ter um sangramento nasal. E ao perceber que essa garota é a Saria, o Seiichi ficou bastante chocado. Depois de todos esses acontecimentos, o nosso protagonista leu a história da Caveiroska e descobriu que o inimigo que ele acabou de derrotar era um homem nobre há 1500 anos atrás, mas ele foi traído por sua esposa e pelo imperador. E a única pessoa que o apoiou foi a sua empregada, que o amava muito, mas ela morreu depois de se sacrificar para salvá-lo. Após a morte dela, ele se tornou um monstro vingativo e passou seus dias sozinho na caverna. Comovido com a história deles, o Seiichi disse a Saria que ele estava feliz por ter conseguido reunir os dois novamente. E após toda essa comoção, a evolução final do Seiichi começou. E quando a evolução final terminou, ele se tornou ainda mais bonito, mas ainda assim muito feio em comparação com a Sweet Fox. Depois disso tudo, nosso protagonista disse a Saria que ele gostaria de deixar a floresta, e ela disse que iria a qualquer lugar com ele. Nisso, uma ovelhinha apareceu e se apresentou como administradora da dungeon. Ela disse que tinha vindo porque eles foram os primeiros a limpar a masmorra, e o Seiichi disse que ela estava um pouco atrasada. Então ela admitiu que se atrasou porque estava se divertindo com o sofrimento do Seiichi ao passarem pela sua evolução final. Em seguida, ela deu ao Seiichi as recompensas por ter saído da masmorra, que eram algumas frutas da evolução aí para cultivar e um conjunto de viagem de 10 dias. Ela também deu a Saria um vestido e o Seiichi um capacete antes de transportá-los para fora da floresta. Assim, eles tinham tudo que eles precisavam para iniciar sua jornada para algum lugar. Então o Seiichi disse a Saria que eles deveriam ir até a cidade mais próxima e se registrar na guilda dos aventureiros. E no meio do caminho, eles encontraram um slime de nível 88 e o Seiichi derrotou esse monstro com muita facilidade. E foi assim que ele percebeu que ele havia se tornado um cara muito forte. Entre os itens que esse monstrinho dropou estavam um par de botas e também alguns cartões de habilidade que permitiu que ele subisse de nível. E dessa vez, ao subir de nível, o Seiichi não estava muito feliz, porque ele estava sentindo que ele estava se tornando um monstro e ele não queria acidentalmente matar alguém com um único soco. Nesse momento, ele tirou seu capacete e o item se transformou em uma túnica, e a Saria lhe entregou um bilhete que explicava o porquê do capacete ter mudado. Basicamente, um item que era para esconder um rosto evoluiu e agora se tornou um manto que ocultará sua verdadeira força para os outros. Na entrada da primeira cidade, o Seiichi mentiu, dizendo que eles haviam perdido suas identidades. Então o guarda pediu para que eles tocassem na gema da verdade para determinar seu status criminal, para assim deixá-los entrar na cidade. Assim que o fizeram, ele os deixou passar e os advertiu para que eles tomassem cuidado com a guilda. Ele então se apresentou como Cloud e pediu para que eles o procurassem se precisassem de ajuda. Mesmo após o aviso do Cloud, o Seiichi começou a se direcionar para uma guilda, pensando aí que provavelmente o cara estava exagerando com o seu aviso. Mas logo que ele abriu a porta, ele viu uma mulher loira gravando um filme do American Pie que vai sair em 2024. Ele fechou a porta imediatamente, pois não acreditava no que tinha acabado de ver. E quando ele abriu novamente dessa vez, ela estava derramando cera para a depilação em um homem. E olhando ao redor, ele viu mais pessoas estranhas. E logo percebeu que se tratava do aniversário do Batman. E rapidamente disse a Saria que eles deveriam ir embora. No entanto, antes que pudessem sair, eles foram parados pelo mestre da guilda, que estava vestindo apenas o que era importante. Ele se apresentou como Gustler, e o Seiichi pensou que esse cara era um cabeça de vento, que só queria saber de ficar mostrando seus músculos. O homem então flexionou seus músculos na cara deles, e estrategicamente os empurrou para dentro do prédio. Lá dentro, ele chamou a atenção da mulher loira, que imediatamente trocou de roupa, e se apresentou como Iris,
deles a recepcionista. Ela lhe disse que a guilda coletava informações de todo mundo e que se eles se inscrevessem na guilda, eles teriam acesso a essas informações. Ao ver todo esse ambiente aconchegante, a Sarah disse que tudo isso lembrava do seu lar e falou para o Seiichi que seria uma boa ideia entrar para essa guilda. Assim, quando eles terminaram o registro, 3 caras usando um moicano entraram e pediram para o Seiichi vir com eles. Eles o levaram para a parte de trás do prédio e quando nosso protagonista tirou seu manto, eles ficaram impressionados com a beleza do Seiichi. E nesse momento, nosso protagonista foi pego de surpresa. Ele achou que iria lutar contra os caras, mas os caras começaram a tirar suas roupas na sua frente. E tudo isso era apenas uma festa de boas-vindas para ele. Sim, esses homens não queriam cair na porrada, e sim queriam outra coisa. Então ele fugiu para proteger a virgindade do seu cano de descarga. Mas os caras foram atrás dele. Eles tentaram convencê-lo de que ele iria adorar a experiência, mas ele não deu ouvidos e correu mais rápido. Depois disso, Seiichi conseguiu voltar para a guilda. E o Gustl disse que estava surpreso por ele ter conseguido voltar vivo. A eles também lhes disse que o Seiichi foi a primeira pessoa a voltar com a vida. Para piorar tudo, antes que eles possam realmente entrar na guilda, eles precisam passar por alguns testes. E o Gustl explicou que eles precisam pelo menos de alguém de rank B para poder supervisionar os dois. E assim, eles apresentou a Artoria, que no caso é uma aventureira bem forte, porém com uma péssima sorte. E como Seiichi estava apenas focado em suas grandes tramas, ele não ouviu uma palavra do que ela disse. Então a Sarah teve que chamá-la a atenção. A Artoria não ficou satisfeita com a ideia de supervisionar eles. E quando ela reclamou, o Gustl lhe disse que o Seiichi sobreviveu àqueles caras de moicano, então ele poderia sobreviver a ela. Após ouvir isso, ela finalmente aceitou e pediu desculpas pelo seu comportamento rude. Assim, quando eles estavam indo para o primeiro teste, a Artoria lhes disse que eles começariam com um trabalho simples. A primeira coisa que eles deveriam fazer era ajudar em um orfanato, e a Sarah se ofereceu para fazer isso. E quando eles estavam a caminho do segundo trabalho, a Artoria ajudou uma criança que havia se machucado. E enquanto ela cuidava de sua perna machucada, a corda que prendia algumas tábuas de madeira se soltou. O Seiichi até tentou alcançá-los, mas a tábua caiu em cima deles. E chegando mais perto, ele viu que a Artoria tinha conseguido deter o objeto usando sua habilidade de defesa. E a segunda missão agora era demolir um prédio. E enquanto a Artoria tentava explicar como eles fariam o trabalho, o Seiichi entrou no prédio e, se esquecendo que ele é muito poderoso, ele empurrou um único tijolo, fazendo com que a casa inteira caísse sobre ele. A Artoria ficou preocupada, pensando que o nosso protagonista havia se machucado, e ela correu para procurá-lo. E enquanto o procurava, ela se culpava pelo que havia acontecido, porque todos ao seu redor sempre se machucavam, e por isso ela era chamada de Artoria da Calamidade. E enquanto ela chorava, o Seiichi saiu debaixo dos escombros, e assim que o viu, ela o chamou de idiota sem cérebro, e o repreendeu por agir de forma descuidada. Ela lhe disse que, como aventureiro, ele precisava ser capaz de sentir o perigo e ser cuidadoso, dizendo que a sua estupidez custaria a vida da sua equipe. O Seiichi então se desculpou, e eles seguiram para a próxima missão. E enquanto os colegas de classe do Seiichi treinavam, a instrutora os observava de uma varanda com outro cavaleiro. Ela disse ao cavaleiro que era contra enviá-los para lutar contra o Lorde Demônio, porque a guerra não tem nada a ver com eles. Ela também admitiu que era totalmente contra a guerra contra os demônios, e disse que faria tudo o que podia para protegê-lo. E de volta à aldeia, Artoria informou ao Seiichi que a tarefa final era passear com um cachorro. O Seiichi pensou que esse trampo seria moleza, até ver que o cachorro era na verdade um lobo. O lobo o perseguiu pelo jardim, enquanto seu dono e Artoria o observavam. Ao ver Artoria muito feliz, o cara foi lá e disse que ela estava feliz aí por conta do Seiichi, mas ela negou isso imediatamente, embora o seu rosto estivesse vermelho, com o início de uma explosão nuclear. Com a missão concluída, eles voltaram para a guilda lá do Gustl e pegaram sua recompensa, que no caso foram calções de banho. Sim, eles receberam isso como se fosse a coisa mais natural de se receber como prêmio. Feito isso, a Iris perguntou se eles tinham um lugar para ficar, mas eles falaram que não. Então Artoria disse que eles poderiam ficar na pousada em que ela está hospedada. Ao ver isso, a Iris e o Gustl ficaram surpresos, afinal de contas não é do feitio dela fazer algo assim. Envergonhada, ela pensou até mesmo em retirar essa oferta. No entanto, Seiichi e a Sarah já haviam concordado. E depois de tudo isso, Seiichi, a Sarah e a Artoria foram para um campo fazer outro teste. Lá, Artoria explicou que tudo que eles precisavam fazer era reunir 10 ervas medicinais. No entanto, nosso protagonista imediatamente meteu o pé sem ouvir tudo o que ela tinha a dizer. E a Artoria apenas sorriu ao ver a Sarah indo atrás dele. Um tempo depois, a Sarah entregou as ervas que ela havia coletado. Mas quando foi a vez do Seiichi, ele a entregou vários cogumelos especiais. A Artoria perguntou a ele onde estavam as ervas que ela pediu. E ele disse que não tinha visto nenhuma, o que fez a Artoria o chamar de burro e falar que nunca tinha visto alguém tão burro como ele. Afinal de contas, as ervas medicinais que eles estão coletando são bem fáceis de encontrar e tem até mesmo uma bem do lado do pé dele. Ele as pegou e as deu a ela, mas ela disse que isso não é o suficiente. E mais uma vez ele correu para a floresta para buscar algo que estava bem na frente dele, mas o imundo não encontrava. E enquanto se perguntava por que ele só conseguia encontrar ervas raras, ele ouviu algumas pessoas conversando. Mas como ele não sabe nem mesmo como cuidar da sua própria vida, ele resolveu se meter na vida dos outros e foi ver quem eram essas pessoas. De longe ele não conseguia ouvir o que eles estavam falando. Então ele decidiu perguntar a eles se eles sabiam se ele poderia encontrar as ervas que ele estava procurando. Ao fazer isso, ele descobriu que os dois eram demônios, sob o comando da capitã da 3ª divisão do Exército do Senhor dos Demônios. Ao descobrir tudo isso, Seiichi apenas considerou um bando de esquisitos e tentou meter o pé, mas eles o impediram, porque eles não queriam que o Seiichi estragasse o plano deles, já que ele os viu, e provavelmente ele deve ter ouvido o plano deles. E a ação começou aí com um troll feio, usando a sua clava gigante para atingir o Seiichi. Mas
mas ele parou a clava do cara, usando sua habilidade de absorver e transferir a força dos seus oponentes para ele. Assustados, os demônios covardes fugiram. Então o Seiichi não teve outra escolha, a não ser voltar para Arthur e Asaria, com as ervas raras que ele encontrou. No final, Arthur acabou lhe dando as ervas raras que ela tinha, já que ele estava parecendo aí muito triste. E de volta ao reino dos demônios, os demônios estavam sendo questionados aí porque eles fugiram de um humano. Então eles admitiram que tinham ido ao reino humano para montar armadilhas de teleporte, para assim reduzir o exército humano, antes que a luta realmente começasse. A líder deles perguntou para onde as armadilhas enviariam os humanos, e eles falaram que as armadilhas levariam os humanos para a masmorra do Deus Dragão Negro, e a comandante deles falou que se sentia mal pelos humanos que fossem pegos nessa armadilha. Foi bem interessante aí o plano deles, no entanto, mesmo assim eles precisam ser punidos pela sua desobediência. Enquanto isso, no reino humano, enquanto esperavam pela Arthur aí para começar o seu último teste, a Arthur e a Asaria conheceram o Cloud, e ao ver como Seiichi e a Asaria estavam se dando muito bem com a Arthur, o cara foi lá e pediu para que eles continuassem sendo gentis com a Arthur, mesmo depois que todos os testes tivessem sido concluídos. E logo em seguida, a Arthur se juntou a eles, perguntando se eles já conheciam uns aos outros, e o Cloud apenas a respondeu dizendo que ela havia conhecido boas pessoas. Ele então perguntou se aquele era o teste final, e ao receber a resposta de sim, ele desejou boa sorte a eles, antes de irem embora. O teste final era derrotar 10 slimes, então a Arthur perguntou a Asaria qual era a arma que ela usaria, e ela disse que os seus punhos eram o suficiente. A Arthur não estava convencida, e disse que ia apenas observar o que acontecia. O teste começou, e quando Seiichi estava prestes a cortar uma gosma, ela desapareceu. A Arthur deu uma olhada na área, e percebeu que haviam feitiços de teletransporte instalados em toda a área. Então ela disse a eles que o teste deveria esperar, e os instruiu a voltar para a cidade. No entanto, acidentalmente, ela pisou em uma dessas armadilhas. Nesse momento, o Seiichi e a Asaria rapidamente se agarraram a ela, e os três foram teletransportados para a masmorra. O dragão sentiu a presença deles imediatamente, e rapidamente ficou furioso. E como não tinham ideia de onde estavam, ou de como voltar, a Arthur sugeriu que eles fizessem o básico, que é encontrar uma saída. Em seguida, ela perguntou por que eles haviam a seguido, e os repreendeu por negligenciarem o uso dos seus cérebros. Em resposta, o Seiichi disse a ela que o seu corpo reagiu antes que ele pudesse pensar, e a Asaria disse que ela queria muito ajudá-la. Comovida com a determinação deles, Arthur os perdoou, e entregou uma pedra guia ao Seiichi. Ela disse que essa pedra tinha várias funções legais, tipo, se uma pessoa ficar em perigo, ela vai brilhar vermelho, e vai te guiar até essa pessoa em perigo. E assim que Arthur disse para eles ficarem juntos e não se separarem, ela acidentalmente pisou em uma armadilha, e se separou deles. E quando ela tentou chamá-los, isso se mostrou um ato inútil, pois eles não conseguiam ouvi-la. Agora, a única solução é encontrar outra maneira de se juntar a eles. Do outro lado do muro, o Seiichi estava assustado. Afinal de contas, eles perderam Arthur, e ele até mesmo tentou usar os seus punhos para derrotar a parede, pensando que era o Saitama, mas deu bom não. Então a Asaria, que tem mais inteligência do que o Seiichi, mostrou ele a tal da pedra guia, e disse que eles poderiam usá-la para rastrear a Arthur. Mas infelizmente nenhum deles sabiam como fazer a pedra funcionar. A única coisa que eles fizeram foi pedir para que a pedra indicasse o caminho, e por incrível que pareça, a pedra começou a se mover, voando em direção ao muro de pedra, indicado o lugar para onde a pessoa estava. E como eles estão meio que um labirinto, eles vão ter que encontrar aí o caminho certo para chegar na Arthur. Enquanto isso, a garota do cabelo branco estava lutando contra uma múmia, que a jogou contra a parede com muita força, fazendo ela tossir sangue, mas ela conseguiu se levantar e cortar a múmia em dois. Uma múmia derrotada, a Arthur se sentou exausta em um sofá, e o maior desejo dela era que o Seiichi e a Asaria estivessem bem. Enquanto isso, o Seiichi e a Asaria continuavam a entrar em becos sem saída, e pouco antes que ele perdesse a cabeça, a Asaria o chamou para uma sala, onde havia encontrado um grande baú do tesouro. Nesse momento, o Seiichi fez a coisa mais inteligente que ele já havia feito desde que entrou nessa masmorra, que foi ir embora. E quando a Asaria perguntou o porquê disso, ele disse que esse baú parecia muito suspeito. Enquanto eles conversavam, o baú foi lá e exigiu que eles o abrissem, e por eles não fazerem nada, o baú criou membros e tentou atacá-los. E em resposta a isso, o Seiichi usou sua habilidade aquática para atacá-lo. Assim, o baú desapareceu, e o Seiichi voltou a subir de nível. Nesse momento, uma caixa de itens misteriosos apareceu na frente deles, e dentro dela, eles encontraram um livro sobre o baú de tesouro. E ao ler o livro, eles aprenderam que a intenção da caixa de itens aí era apenas interagir com humanos novamente. Graças a esse grande desejo, o baú do tesouro foi capaz de desenvolver membros, e até mesmo falar, adquirindo até mesmo a habilidade de usar magia. No entanto, isso só fez com que os humanos o vissem como um monstro. Desesperado e sozinho, o baú do tesouro só podia vagar sozinho pelos lugares que ele tinha boas lembranças. Sim, o baú tinha a lore mais triste do anime, e pegando os itens que esse baú dropou, eles encontraram um item raro, conhecido como o Anel do Infortúnio, e depois de avaliá-lo, o Seiichi aprendeu que isso multiplicava a sorte de uma pessoa por pelo menos 2. E esse é um item bastante interessante, que talvez resolva o problema de má sorte de uma certa pessoa. Depois disso, aquela pedra que Arthur deu a eles começou a brilhar de uma cor vermelha, e do outro lado da tela, lá estava Arthur, exausta, usando seu machado como uma bengala, enquanto caminhava sem saber que estava indo em direção à sala onde abrigava o grande dragão. Ela empurrou uma certa porta e entrou nela, e lá ela sentiu uma grande presença, antes de ver um grande dragão. Ele perguntou se ela havia ido para lá para ser a comida dele. O dragão usou algum tipo de magia de vento para empurrá-la para trás, e como ela não é uma pessoa de recuar diante do perigo, ela deu um jeito de se mover novamente e partiu para atacar o dragão. Enquanto isso, no reino dos demônios, aqueles soldados que estavam usando essas magias de teleporte aí para criar armadilhas haviam acabado de receber sua punição, e a pessoa que puniu eles estava pedindo para eles pararem
Arin ser bem chorante, porque ela não tinha feito nada de grave com eles. Ela afirmou a todos eles que o deus dragão negro era muito pior, e que ele era conhecido como o mais forte do exército do Lorde dos Demônios, e que encontrá-lo significava ter a pior sorte. E voltando para o nosso protagonista e a Saria, eles estavam observando a pedra brilhante, e nesse momento, o cérebro do nosso protagonista deu uma pequena funcionada, e ele se lembrou do aviso aí sobre a mudança de cor. Resumindo, ele percebeu que a Artoria estava em perigo, e a pedra estava voando em direção à parede. Desesperado, o Seiichi deu um soco na parede, e dessa vez ele conseguiu a quebrar, mesmo isso machucando suas mãos. Do outro lado da tela, lá no quarto do dragão, a Artoria estava sendo maltratada, mas ela não estava pronta para desistir, porque ela queria ter certeza de que o Seiichi e a Saria conseguiriam sair ilesos. Então ela usou tudo que tinha, usando até mesmo sua habilidade de Berserker para atacar o dragão, mas isso nem mesmo incomodou seu inimigo. No fim, para acabar com ela, ele simplesmente usou sua garra para golpeá-la como se ela fosse uma mosca, e embora ele tenha atingido, ela voltou com força total, mas antes que pudesse se aproximar, ele disparou espinhos de sua cauda, que a prenderam na parede. A esse ponto da história, Arthur estava sendo completamente consumida pela sua habilidade que ela ativou, por isso ela não deixou se abater e tentou atacar ele novamente. Dessa vez, ele a empalou com seus espinhos, e admitiu que ela havia surpreendido ele. Ele a jogou no chão, e enquanto ela estava deitada, ela murmurou um pedido de desculpas para o Seiichi e a Saria, porque ela acreditava que havia falhado com eles ao não derrotar o dragão. Ela aceitou seu destino, fechou seus olhos, e quando o dragão estava prestes a terminar, ela ouviu seu nome, e ao abrir seus olhos, ela viu o Seiichi usando seu manto como escudo contra o fogo do dragão, e sorridente ele disse para ela que eles haviam vindo resgatá-la. A Artoria perguntou ao Seiichi e a Saria como eles haviam encontrado, e a Saria explicou que a pedra começou a brilhar vermelho, e sabendo que ela estava em perigo, o Seiichi entrou no modo Superman e saiu derrubando as paredes, abrindo caminho para que eles pudessem chegar até ela com facilidade. Ela então perguntou sobre o dragão, e o Seiichi, apontando para sua figura caída, foi lá e disse que eles o atingiram acidentalmente ao entrarem nesse lugar. Nisso, o dragão negro acordou mais irritado do que antes, porque ele estava sendo incomodado aí por humanos imundos. Ele disse a todos eles que eles morreriam em suas mãos, mas o Seiichi disse que ele não tinha intenção de perder para uma lagartixa gigante. O dragão negro usou suas garras conquistadoras para lançar uma bola de fogo no Seiichi, que conseguiu bloquear o ataque com suas espadas, mas foi empurrado para trás. Nisso, o Seiichi usou a sua variação avançada e descobriu que o dragão era muito mais forte do que ele, estando aí no nível 5000. Continuando com a luta, ele conseguiu se esquivar aí de ser atingido pela cauda do dragão, usando seus movimentos instantâneos. No entanto, o dragão prendeu com um feitiço e usou a sua cauda para jogar o Seiichi a uma parede. E enquanto sofria na batalha, o Seiichi se perguntava por que suas habilidades de absorção de poder não estavam funcionando. Para piorar tudo, o dragão foi lá e liberou sua habilidade suprema, chamada Inferno Infernal. Agora o Seiichi tinha certeza de que dessa vez ele e a Saria seriam queimados até a morte. Então a Saria foi lá e o chamou a atenção, dizendo para ele usar a habilidade que ele usou quando lutou contra ela. Então ele usou a sua adaga de espíritos da água para ativar um desastre de água, encharcando completamente todo mundo de água. A essa altura do combate, o dragão estava completamente irritado e disse que ele não perderia para outro humano inútil. Então ele atirou uma bola de fogo no Seiichi, que se esquivou novamente, mas novamente ele foi preso no lugar por conta do feitiço. Então o dragão se preparou para desferir seu golpe final, mas o Seiichi conseguiu mover o seu corpo e também adquiriu uma habilidade chamada de resistência e intimidação. E em seguida ele atacou o dragão, que ficou muito surpreso por esse humano ter sido capaz de se libertar, mas antes que ele pudesse reagir a isso, o Seiichi o cortou com perfeição. O dragão não conseguia acreditar que havia perdido para outro humano e lamentou seu fracasso antes de desaparecer, deixando para trás uma caixa de itens. E enquanto o Seiichi se perguntava por que o dragão negro odiava tanto humanos, ele subiu de nível, e a Saria, empolgada, o derrubou no chão. Ele perguntou como Arthur estava, e ela disse que as poções de recuperação haviam a colocado para dormir, e que ela estaria bem quando acordasse. Aliviado por ela estar bem, o Seiichi queria ir para casa, mas a Saria perguntou se ele sabia o caminho para fora da masmorra, e ele disse que eles poderiam verificar a caixa de itens em busca de algo que pudesse ajudá-los. Assim, à medida que o Seiichi foi tocando nos itens, ele foi adquirindo novas habilidades, e ele percebeu que se ele comesse a tal da gema de Deus que ele pegou, as suas estatísticas aumentariam, e a sua potência mágica também. Na caixa de itens, ele também encontrou um casaco longo e preto, que era muito melhor do que o antigo manto que foi queimado pelo dragão. E o último item da caixa de itens foi a biografia do dragão negro. Com isso, eles descobriram que ele já foi uma divindade guardiã dos humanos, mas os humanos ficaram gananciosos e queriam fazer armas poderosas com materiais do dragão negro, e por isso eles planejavam derrotá-lo. Na época, quem o salvou dos humanos foi o Lorde Demônio, mas ele foi derrotado pelos heróis, que eram os humanos convocados. Com o Senhor dos Demônios morto, eles selaram o dragão negro em sua masmorra, e ele prometeu se vingar da humanidade. Depois de ler sua história, o Seiichi chorou, e a Saria mais tarde disse que o Senhor Ovelha não havia aparecido dessa vez, apesar deles terem saído de uma masmorra. E quando o Seiichi iria responder, uma bomba de fumaça explodiu em seu rosto, deixando aí com um penteado afro top, e agora uma carta caiu no chão, e a Saria a pegou. Na carta, o Seiichi foi parabenizado por ter zerado mais uma masmorra, enquanto se tornava lentamente um monstro e sem coração. Na carta também foi explicado que apesar de ter saído da masmorra, que o Seiichi poderia ter mantido o dragão vivo aí, para que ele pudesse viver pacificamente com o Senhor dos Demônios. E agora que ele o matou, já sabe, né? Vai ter que lutar contra o demônio. Por fim, na carta, o Seiichi foi elogiado, e foi meio que mandado a continuar com esse bom trabalho, limpando mais masmorras. Mas o bichinho também disse que o Seiichi deveria realmente parar de fazer isso, o que fez nosso prota gritar em frustração sem entender nada. Depois disso, eles voltaram para a vida normal, com Arthur ainda inconsciente, e enquanto eles caminhavam em direção
direção ao portão da cidade, ela acordou e exigiu que ele a colocasse no chão, enquanto ela se debatia para sair dos seus braços. A Sarah lhe disse para ter cuidado, porque embora seus ferimentos tivessem cicatrizado, ela ainda estava fraca. Arthur então se desculpou por tê-los envolvido em seu infortúnio e mostrou a eles o seu status, e todos viram que a sua sorte era de 2 milhões negativos. Ela explicou que era conhecida como a portadora da calamidade desde que nasceu, e que ela trouxe infortúnio a todos ao seu redor. O Seiichi perguntou a ela se havia uma maneira de quebrar a maldição, e ela disse que não havia. E quando finalmente chegaram à guilda, Arthur perguntou a eles o que estava acontecendo, e ela disse que eles estavam reunindo informações para encontrar os seus amigos desaparecidos. E ela ficou com seus olhos cheios de lágrimas, porque a eles estava se referindo a ela como uma amiga. O Seiichi então fez o discurso sobre como ela é muito importante para todos eles, e que eles se importam muito com ela, e que todos eles desejam resolver o problema de má sorte dela. Com medo da sua habilidade de afetar aí as pessoas, a Arthur saiu correndo, e a Sarah disse para o Seiichi correr atrás dela e se certificar de que ela está bem. Enquanto isso, no reino dos demônios, todos já estavam descobrindo que o deus dragão negro havia sido derrotado, e eles ficaram chocados porque ele era o ser mais forte do exército do Lorde Demônio, e ficaram se perguntando quem era poderoso o suficiente para derrotá-lo. Do outro lado da tela, o Seiichi estava tentando encontrar Arthur usando a pedra, quando do nada ele se deparou com o proprietário daquele lobo. Ele perguntou se ela tinha visto Arthur, e ela disse que não, mas depois ele perguntou se ela sabia sobre a maldição da Arthur, e ela disse que sim. E então ela pediu que ele se aproximasse da Arthur. Em resposta, o nosso prota garantiu que Arthur é muito importante para ele, e que ele não a abandonaria. Depois disso, ele acabou encontrando Arthur no local onde tiveram a sua primeira missão, e perguntou o que ela estava fazendo lá. Mas, em vez de responder, ela perguntou se ela era realmente importante para ele, e disse que sempre estaria por perto se ela precisasse dele. Mas Arthur estava atordoada demais para dizer qualquer coisa, então ela simplesmente deixou que ele a abraçasse. O Seiichi logo começou a pensar com a sua cabecinha, e sorrindo como um cara todo errado, ele disse que ela cheirava bem. Nisso, Arthur a chamou pelo seu nome, e ele pulou como se ela tivesse lido a mente dele. Ela disse que se sentia envergonhada por tudo, mas agradeceu a ele. E pensando aí em como poderia ajudar Arthur, ele se lembrou do anel que havia encontrado na masmorra, e pensou que isso teria o efeito oposto em Arthur, pois a sua sorte já estava no negativo. Ele colocou o anel em seu dedo, e quando ela perguntou o que ele era, ele disse que esse anel aumentaria sua sorte. De repente, Arthur o empurrou e fugiu, deixando o Seiichi confuso com o comportamento dela. Isso fez com que ele se perguntasse o que ele havia feito de errado. Ele logo percebeu que o modo como ele deu o anel a ela pareceu tipo um pedido de casamento, então ele foi atrás dela para esclarecer a confusão. No dia seguinte, o Seiichi parecia meio depressivo enquanto tomava café da manhã com a Sarah, e quando ela perguntou o que havia acontecido, ele revelou que Arthur estava o evitando. Em resposta, Sarah disse a ele para não se preocupar, pois ela tem certeza de que Arthur não o odeia. E quando ele perguntou o que ela queria fazer durante o dia, ela disse que queria ajudar no orfanato. Então o Seiichi explicou que ele iria dar uma volta pela cidade e coletar informações. Depois de se separar da Sarah, o Seiichi foi até a guilda para perguntar a Gustler e a ele se eles tinham informações sobre qualquer evento importante que aconteceu recentemente. E ele perguntou isso na esperança de encontrar aí os seus amigos que foram enviados para esse mundo, amigos que não são amigos, né? Em resposta a isso, o líder da guilda lhe disse que ele ouviu falar de um país vizinho que fez uma invocação de vários heróis, tudo isso para lutar contra o Lorde Demônio que acabou de ser ressuscitado. E além disso, ele não sabia de mais nada. Mas o líder da guilda disse a ele para consultar a biblioteca real para obter mais informações. Dito isso, o Gustler tirou um mapa de dentro do seu calção de banho e o entregou para o Seiichi, e parecia ter medo de morrer com o cheiro. No Império Kaiser, o rei e o seu conselheiro estavam falando sobre os heróis que eles haviam convocado, e o rei estava reclamando que esses heróis ainda não podem participar de batalhas na vida real. Então, seu conselheiro sugeriu que ele matriculasse os heróis em uma certa escola de magia mágica. De acordo com o cara, eles dominariam facilmente essa escola e também iriam conseguir todos os melhores ranks. Assim, eles mostrariam para todas as nações o seu poder. O rei estava preocupado com o fracasso do plano, mas o conselheiro disse que, como os heróis ainda são crianças, eles podem ser facilmente manipulados. O rei então perguntou como ele planeja fazer isso, e ele explicou que iria fazer com que os heróis usassem pulseiras de escravidão. Isso iria garantir que eles não os desobedecessem. Enquanto isso, o Seiichi não conseguiu obter informações úteis na biblioteca real. Então ele saiu e foi explorar a cidade. Assim, ele se deparou com uma jovem de orelhas de cachorro vendendo pinturas, e quando perguntou quanto uma custava, a garota, ao invés de falar o preço, ficou surpresa, porque ninguém havia se oferecido para comprar algo dela antes. Depois disso, com a compra em mãos, ele percebeu que estava com fome e seguiu o cheiro de uma comida até chegar em um café escondido em um beco. Antes de entrar, ele rezou para que o local não estivesse cheio de pervertidos e esquisitos como a guilda, e lá dentro ele encontrou apenas duas pessoas, um homem de cabelos loiros e o barman que o recebeu. O Seiichi devorou a comida que estava diante dele, como um animal selvagem, e o homem loiro riu do seu comportamento e depois se apresentou como Hans. O nome desse cara soava meio oriental, e o Seiichi estranhou um pouco isso, mas ele decidiu seguir o enredo da história. O Hans então apresentou aí o barman, o Nord, que também é o proprietário da cafeteria. Enquanto isso, a Arthur estava sentada com a Adriana em seu jardim, e enquanto conversavam, a Adriana lhe disse para admitir que ela estava apaixonada pelo Seiichi, e Arthur, emocionada e com os olhos cheios de lágrimas, disse que queria deixar que o Seiichi a amasse. E de volta à cafeteria, o Nord disse ao Seiichi que se um homem colocasse um anel no dedo esquerdo de uma mulher, ele estava prometendo seu amor eterno por ela. E ele também disse que, se ele tentasse tirar, ou mesmo tentasse dizer que foi um erro, ele seria castrado. Nesse momento, o Seiichi começou a pensar: imagina que triste ter a sua berinjela fadiada, e ele obviamente não queria isso. Então o Hans
sugeriu que ele se casasse com a Arthúria, mas o Sage hesitou e o Nord pensou que o nosso herói já tem uma outra garota em mente. Então Hans foi direto em seu conselho e disse para ele ter a mente aberta e iniciar logo o seu próprio harem. E antes que o Sage saísse dali, o Nord lhe disse para deixar as suas intenções claras e pedir desculpas caso fosse necessário. E depois que ele saiu, o Nord disse ao Hans para tomar cuidado para não se expor. Já o Sage foi ao orfanato para buscar a Celia e encontrou a Arthúria, que estava procurando por ele. Ele queria explicar a sua intenção ao dar um anel para ela e se desculpar, mas o nosso garotão é covarde demais para abrir a sua boca. E quando ele finalmente se animou e tentou falar, ela o impediu com um beijo. Ela disse que sabia que ele não havia lhe dado o anel porque tinha sentimentos por ela, mas ela não se importava com isso, porque ela estava apaixonada por ele. E agora o Sage estava dividido entre permanecer leal à sua esposa gorila e ceder aos sentimentos da incômoda Arthúria. E antes que ele pudesse responder, a Saria apareceu e disse que não se importava em compartilhar o Sage com outras pessoas. Afinal de contas, para ela é normal ver várias fêmeas se juntando ao redor de machos fortes. Ela disse ao Sage para aceitar a Arthúria e ele não perdeu tempo em dizer que a amava também. Eles se beijaram e a Celia os abraçou e também deu início ao nascimento desse lindo harem. Depois disso, o mestre da guilda empurrou os quadris na cara do Sage enquanto ele comia. E em resposta a isso, o Sage disse que o mestre poderia falar sem colocar isso na cara dele. E continuando a se comunicar, o cara aconselhou o Sage a comprar um cavalo, já que todo aventureiro de rank alto tem que ter um cavalo. Além disso, ele tirou um mapa do seu calção novamente. E assim, o Sage acabou indo comprar um cavalo sozinho. Já a Saria e a Arthúria tinham outras coisas para fazer. Quando o Sage chegou ao local, o velho dono do lugar perguntou se ele queria um cavalo para a Copa Royal. Ele explicou que isso se trata de uma corrida ao redor das muralhas da cidade, e que devido à natureza da corrida, os vencedores acabam recebendo prêmios bem caros. E ao mostrar ao Sage a coleção de cavalos que ele tinha para as corridas, o Sage ficou se perguntando o porquê desse homem estava mostrando cavalos de corrida quando ele não deseja participar dessa Copa Royal. Mas o cara não queria nem saber. Ele continuou mostrando as suas montarias para o Sage, até que do nada ele chegou em um burro violento que odiava todo mundo. E obviamente o burro começou a violentar o seu dono. Nesse momento o Sage se perguntou o que esse burro estava dizendo. E assim ele imediatamente adquiriu a habilidade de entender todos os idiomas. Assim ele entendeu o que ela estava dizendo. Então ele abriu a boca e a chamou de linguaruda. E ao perceber que o Sage estava entendendo, ela respondeu, mandando ele entrar no seu cercado. E assim que ele entrou, ela tentou chutá-lo, mas ele se esquivou facilmente. E ela tentou novamente, mas ele segurou as patas traseiras dela. No fim, ela acabou desistindo e se desculpou com ele, para logo em seguida falar que ele é a pessoa que ela estava esperando durante toda a sua vida, alguém que ela não pudesse bater. Ela se apresentou como Lulune, e o Sage disse ao proprietário que iria comprá-la. Então, antes que eles saíssem desse lugar, a Lulune foi lá e chutou o rosto do homem mais uma vez. Depois disso, a Lulune ficou muito animada, afinal de contas, ela está saindo dos estábulos pela primeira vez na sua vida, e tudo que ela vê agora é fascinante. O Sage comprou a sua comida, e ela perguntou se poderia comprar mais depois que terminasse. E enquanto caminhavam pelo mercado, o Sage viu alguém conversando com uma garota que tinha que fazer a barba. Essa pessoa foi lá e comprou um quadro, e o Sage foi lá para ver o que estava acontecendo. Assim, a garota o reconheceu imediatamente, e o agradeceu por ter comprado um quadro dela. E o homem que estava falando com ela mal reconheceu o Sage. Ele disse para se juntar ao concurso de pintura beneficente, que será realizado um mês após a corrida royal. No entanto, a garota disse que não era talentosa o suficiente para participar dessa competição, mas ela recebeu a resposta de que, como o Sage já havia comprado seu quadro, isso significava que ele havia reconhecido seu talento, se ele havia comprado algumas das suas pinturas, e ele disse que não. E o que o deixou chocado foi o fato do Sage nunca ter visto as suas pinturas antes. Então ele mostrou uma delas a ele. A Lulune e o Sage deram uma olhada na terrível pintura e falaram que parecia um triângulo. E enquanto ele estava se afundando na vergonha, o Sage perguntou à garota quem esse cara era. Então o jovem se apresentou como o filho mais velho do Duque, o Berger, e depois voltou a implorar para Mai que participasse da competição. E antes que ela pudesse responder, o Sage lhe contou que estava se juntando à Copa Royal, e ele disse que se terminasse no topo, ela também deveria tentar participar do concurso de pintura. Nesse momento, ela revelou que a Copa Real é perigosa e pediu para que ele não tivesse medo. Em resposta, então ele admitiu que estava com medo, mas se ele não tentasse, ele nunca superaria nada. E durante essa conversa foi mencionado que o prêmio para o 5º lugar na corrida era um peixe gigantesco. E assim que a Lulune ouviu isso, ela ficou muito animada. No dia da Copa Real, antes do início da corrida, o locutor apresentou os prêmios que deveriam ser conquistados. O prêmio do 2º lugar seria tirar fotos com a capitã das Valquírias. Isso fez a multidão gritar. E o grande prêmio era um ingresso para passar um dia inteiro com as Valquírias. Tudo isso não interessava a Lulune, pois o que ela queria mesmo era o prêmio de 5º lugar, que era um peixe gigantesco. Bem perto ali vemos que a Mai veio ver o Sage, e ela também pediu que ele desistisse da corrida porque tudo isso é muito perigoso. Mas como um bom sábio, ele lhe deu um discurso sobre como todo mundo tinha medo do primeiro passo e que as pessoas precisam de alguém para empurrá-lo. Ele então lhe disse que a Saria foi quem o ajudou a dar o seu primeiro passo. Depois disso, as regras foram explicadas e a corrida se iniciou. Todos partiram em seus cavalos, exceto aqueles que tinham cavalos inúteis, que basicamente morreram porque se assustaram com o som da pistola de partida. E infelizmente, a Lulune e o Sage estavam ficando para trás, porque a Lulune estava com fome e não tinha energia para correr. Então o Sage deu uma verificada aí no seu bolso e encontrou um fruto da evolução. Então ele foi lá e deu isso para a burra comer. E à medida que a corrida avançava, os competidores usavam qualquer tipo de truque para poder se manter na liderança. Um dos competidores tocou uma buzina que fez surgir uma matilha de grandes lobos, e um grande lobo infernal ficou bloqueando o caminho dos outros participantes. E quando o locutor estava prestes a
a cancelar a corrida, a Lulune veio correndo pela estrada em velocidade máxima. O Seiichi pediu que ela diminuísse a velocidade, mas ela disse que não conseguia se controlar. Ela pulou sobre os outros competidores e aterrissou no meio dos grandes lobos. O efeito da fruta foi tão forte que a sua aterrissagem fez todos voarem em direções diferentes. O lobo infernal tentou atacá-la, mas parecia que a fruta havia lhe dado forças que ela não tinha, e com apenas um chute ela o derrubou. Os outros competidores ficaram com medo de ir contra eles e desistiram da corrida. Já a Lulune correu até a linha de chegada, e assim eles foram declarados vencedores. Arthur e a Saria estavam no meio da multidão, radiantes, cheias de orgulho do seu homem. E a única pessoa que não estava feliz com a vitória deles era a Lulune, porque ela queria o peixe, e o Seiichi tentou confortá-la. Lá estavam os dois, quando de repente a Lulune começou a brilhar. E foi nesse momento que a Saria e a Arthur apareceram, e ficaram de boca aberta, enquanto olhavam para a Lulune, que havia se transformado em uma humana. O Seiichi ficou um pouco animado com a visão que ele teve, e acabou tendo uma hemorragia nasal, assim que ela o abraçou com seu corpo humano. Confusa, a Lulune perguntou ao seu mestre o que estava acontecendo, e o Seiichi tentou explicar a ela. A Arthur também se aproximou dele, e perguntou o que ele estava fazendo, mas antes que ele pudesse explicar o que estava acontecendo, que tudo isso era um mal entendido, ela lhe deu um soco no rosto. Então o Seiichi disse a ela que a mulher nua, na verdade, é a Lulune, que havia mudado porque ela acabou comendo um fruto da evolução. A Arthur não acreditou nele, e lhe disse para inventar uma mentira melhor. No entanto, a Saria foi lá e lhe disse que isso é verdade, mas Arthur lhe disse para parar de tentar defender esse inútil. Então a Saria não teve escolha, a não ser se transformar em sua forma de macaco, bem na frente dela. Ela obviamente não podia acreditar em seus olhos, e quase desmaiou, mas ao invés disso, ela disse a Lulune para segui-la. Na cidade, ela encontrou uma loja de roupas, e eles compraram algumas roupas para Lulune, e enquanto estavam na loja conversando, duas valquírias vieram levar o Seiichi embora. Elas amarraram suas mãos com um feitiço, e pediram para que ele as seguisse. Enquanto isso, no reino dos demônios, todos os capitães das diferentes divisões do exército dos senhores dos demônios estavam reunidos em uma sala de conferência, e enquanto dialogavam entre si, a filha do senhor dos demônios entrou, e depois de agradecê-los por terem atendido a sua convocação, ela explicou que havia os convocado porque ela deseja discutir uma possível aliança com o reino humano. Os capitães ficaram chocados, e eles não queriam aceitar isso, e obviamente todos perguntaram o porquê dela querer fazer as pazes com os humanos imundos, que sempre os perseguiram. Eles lembraram a garota que foram os humanos que selaram o pai dela, mas ela respondeu dizendo que esse era mais um motivo para que eles unissem seus povos. E continuando a falar, ela disse que o reino dos pássaros do vento já estavam tentando fazer amizade com os demônios. Não só isso, ela recebeu informações de que tem um humano muito poderoso que derrotou o deus dragão, e esse humano é do reino dos pássaros do vento. E de acordo com as informações que ela tem, o deus dragão negro foi derrotado por um humano chamado Seiichi. Ela também disse que os dois lutaram de forma justa, e que o dragão perdeu num X1 sincero. Então ela foi lembrada da profecia que dizia que se os demônios unissem forças com os humanos, uma grande calamidade cairia sobre todos eles. E em resposta a tudo isso, a filha do rei dos demônios falou que se isso acontecesse, ela desistiria da sua própria cabeça. Esse homem, porco, sujo, continuou insistindo no assunto, e um dos capitães lhe disse para calar a boca e seguir as ordens da sua mestra, senão ele seria decapitado ali mesmo. Alguns dos outros capitães concordaram e também o ameaçaram, fazendo assim esse cara chato se acovardar. Nisso ele fugiu, mas não sem antes dizer que eles se arrependeriam de ter se juntado aos seres humanos. Foi que a guerra entre os humanos e os demônios iria acabar, e a filha do rei dos demônios agradeceu a todos eles. Enquanto isso, sozinho na sala do trono, aquele cara imundo estava preocupado com a possibilidade dos seus planos serem arruinados, mas ele pensou um pouco e logo disse que ninguém seria capaz de detê-lo, e começou a rir como um louco. Enquanto isso, do outro lado da tela, as valquírias levaram Seiichi até o castelo delas, e quando ele perguntou o porquê delas terem levado ele até lá, elas falaram que como vencedor daquela corrida lá de cavalos, ele conquistou o direito de passar o dia com elas. Assim, elas o levaram para o campo de treinamento, onde a capitã Louise e outras valquírias estavam em treinamento. O Seiichi as observou e ficou impressionado com a habilidade delas, e o que mais o surpreendia era que mesmo com seu sexto sentido, ele não conseguia acompanhar os movimentos da Louise. E ao ver o nosso garotão lá, a Louise se aproximou dele e se apresentou ao Seiichi, antes de colocar uma espada em sua mão, e logo em seguida ela disse que eles fariam uma simulação de batalha. Enquanto isso, os colegas do Seiichi foram teletransportados para uma escola de magia muito louca, e eles mal chegaram lá e já foram desafiados para uma batalha simulada. E uma garota e uma antiga parceira do Seiichi, uma figurante, foi lá e se recusou a participar disso. Então as pessoas que já estudavam nessa escola tentaram intimidá-los, mas ela foi lá e deu um tapa em um deles, aconselhando-os a tomar cuidado com ela. E de volta ao campo de treinamento, a Louise atacou o Seiichi, mas ele se esquivou facilmente e ela ficou surpresa, mas o Seiichi lhe garantiu que não foi tão fácil desviar como ela pensou. Então ela disse que usaria toda a sua força no próximo ataque e lançou uma série de ataques contra ele, mas ele conseguiu se esquivar de todos os ataques, e quando ela estava prestes a desferir seu último ataque, que iria o acertar, o Seiichi adquiriu novas habilidades e se esquivou facilmente do ataque e chutou a espada da mão da Louise, fazendo com que as valquírias presentes ficassem chocadas, pois elas não conseguiam acreditar que ele havia derrotado a capitã delas em um X1. O que elas não sabiam era que o próprio Seiichi também não conseguia acreditar no que havia acontecido, pois o seu corpo havia se movido por conta própria.
própria. Nisso, a Louise ficou muito animada e perguntou se o Seiichi poderia se tornar o mestre dela e cuidar dela. Do nada, uma outra valquíria pediu ao Seiichi para que a acompanhasse, porque ela tinha algo a lhe dizer em uma outra parte do castelo. Nesse mesmo momento, o rei estava se preparando para tomar banho, mas ele não sabia que um assassino o observava através de um buraco no teto. E voltando para o Seiichi, a valquíria que o levou para fora da sala de treinamento lhe disse que a Louise havia nascido sem nenhuma magia ou habilidade, mas o Seiichi achou que ela estava mentindo, porque ele acabou de lutar contra ela. Então ela revelou que a Louise era capaz de recriar qualquer técnica de espadachim que ela visse, e o Seiichi achou esse talento impressionante. E a valquíria na sua frente foi lá e disse que a única pessoa que poderia se igualar a Louise era o Paladino Negro. E antes de continuar falando, a cavaleira implorou ao Seiichi que se tornasse o seu mestre, e ela também disse que encontrar alguém forte como ele a salvou. E ao ver que ele estava confuso, ela explicou que por conta do seu talento, as pessoas tinham medo de ser amiga dela, portanto, ela estava sozinha e não tinha ninguém para chamar de amigo. E o Seiichi podia se identificar com ela, porque ele também já teve uma vida triste, miserável, solitária, sem nenhum amigo. Então ele concordou em se tornar um mestre aí da Louise. Então ela lhe agradeceu, e ele disse que não tinha certeza se poderia ensiná-la bem, mas ela lhe disse para não se preocupar, pois ela simplesmente copiaria tudo que ele fizesse. E quando a Louise disse que eles deveriam ir treinar, eles ouviram um grito e correram para investigar. Eles viram uma empregada que lhes disse que alguém havia atacado o rei, e a Louise rapidamente pediu ao Seiichi para voltar para sua casa, mas ele disse que queria ajudar. No entanto, as valquírias recusaram a ajuda dele, mas ao invés de fazer o que lhe foi dito, o Seiichi foi lá e usou mais uma das suas habilidades para localizar o culpado, e assim ele descobriu que o assassino era apenas uma criança. E ainda rastreando os movimentos da assassina, ele verificou as estatísticas dela e descobriu que o seu nome era Olga Calméria, e ela tinha apenas 8 anos de idade. Ele também ficou sabendo que ela foi escravizada, e quando a assassina desceu do telhado, o Seiichi a confrontou. Ela tentou matá-lo, mas ele pegou facilmente as facas que ela atirou, e agindo por reflexo devido às suas habilidades, ele reagiu a tudo que ela fez. E assim a garotinha acabou sendo capturada, mas ela se soltou e tentou atacá-lo novamente, mas o Seiichi continuou a se esquivar com facilidade. Ele ficou se perguntando o porquê de uma criança tão pequena ter sido obrigada a se tornar uma assassina. Então ele tentou perguntar, mas ela não lhe deu a chance de fazer isso. Então ele acabou a nocauteando. Nisso a Louise e as valquírias entraram, e quando elas viram a criança, elas perguntaram ao Seiichi se foi ela quem atacou o rei, e ele disse que sim. Então a Louise convocou uma valquíria para poder interrogar essa garota, e o Seiichi não se convenceu de que essa valquíria poderia realmente fazer esse trabalho, mas a Louise lhe garantiu que ela era a melhor, dizendo que ela dominava todas as habilidades de interrogar. E ao ouvir isso, o Seiichi percebeu que ele já aprendeu de tudo nesse mundo, menos como interrogar um prisioneiro. Depois disso, o Seiichi perguntou como estava o rei, e a Louise lhe disse que ele não acordaria, pois a faca que a garota de 8 anos usou estava amaldiçoada, e a maldição embutida nela era a do sono eterno. Ela disse que quem fosse amaldiçoado com o sono eterno nunca acordaria, e o Seiichi se perguntou se ele poderia fazer algo para ajudar. Então ele pediu para ser levado até o rei, e no quarto do rei, o Seiichi ficou surpreso ao ver que o rei era o Hans, o homem que ele havia encontrado na cafeteria. Lá a Louise apresentou o Seiichi ao chefe da divisão mágica, que por acaso era o irmão dela. Ele disse ao Seiichi que eles haviam usado magia de cura no ferimento, mas eles não conseguiram remover a maldição, e as valquírias ficaram preocupadas, porque elas acreditam que não conseguiram salvar o rei. Então elas pediram ao Seiichi que ajudasse a salvar o rei, e como ele tem a habilidade de criar magias, ele tentou criar um feitiço para curar o rei, e enquanto ele tentava visualizar o que ele queria com o feitiço, a mente do Seiichi não conseguiu imaginar nada de útil. Então tudo o que ele fez foi dizer para o cara melhorar. Ele continuou repetindo essas palavras, e acidentalmente as disse em voz alta, e foi nesse momento que todos se deram conta que haviam colocado a vida do rei nas mãos de um idiota. Felizmente para o Seiichi, a sua habilidade se ativou nesse momento, e realmente criou uma magia, que fez o rei melhorar. O Seiichi não entendeu foi nada, mas o que importa foi que a magia funcionou. O rei acordou e ficou surpreso ao ver o Seiichi ali, e o mago da corte foi lá e disse ao rei que o Seiichi foi quem o salvou, desfazendo a maldição que havia sido lançada sobre ele. O rei lhe agradeceu e prometeu lhe dar uma recompensa, mas o Seiichi se recusou, o que fez com que a Louise pedisse para que ele abandonasse a sua atitude de bom moço e pedisse logo algo que ele quer. Enquanto isso, lá no Império Kaiser, todos estavam conversando aí sobre os heróis. Então o rei disse que havia enviado seus novos escravos para a Academia de Magia Mágica para poder intimidar as outras nações. E lá na Academia Mágica, a maioria dos estudantes estavam discutindo com os heróis. Estavam discutindo aí como os heróis são as pessoas mais odiadas de toda essa academia. Enquanto isso, do outro lado da tela, a Louise foi lá perguntar como estava indo o interrogatório, mas a garota admitiu que ela não conseguiu arrancar nada da garotinha de 8 anos. E depois disso, elas começaram a falar sobre como o Seiichi tinha sido muito legal e muito másculo quando ele disse ao rei para permitir que ele aprenda magia e esgrima com as valquírias como recompensa. Afinal de contas, o porquê de um cara tão forte como ele, tanto em magia, tanto em força física e habilidades, iria querer aprender algo com elas.
Enquanto isso, fora do castelo, em uma casa de banhos, estava a Zarya, a Artoria e a Lulune. E a Artoria perguntou se as duas não estavam preocupadas com o Seiichi, que ainda não havia retornado. Mas as duas estavam bem tranquilas, porque o Seiichi é muito forte. Além disso, a Zarya disse que ele poderia superar qualquer coisa. Já a Artoria estava cheia de ciúmes, imaginando o Seiichi fazendo coisas impuras com as Valkyries. Ao mesmo tempo que isso acontecia no banheiro do castelo, o rei Hans disse ao Seiichi que o seu sonho era construir uma casa de banho pública, em que todo mundo tomasse banho junto. Tudo isso porque aparentemente todos do reino seriam iguais, enquanto estivessem nus em uma banheira. Enquanto isso, no Império Kaiser, o rei estava recebendo perguntas do porquê ele havia enviado os heróis para a academia. Afinal de contas, lá existem pessoas fortes, e algo ruim pode acabar acontecendo com seus heróis. Mas o rei disse que ele não se importava se algo ruim acontecesse. Quem morresse seria fraco, e os que sobrevivessem seriam fortes, e que o dever deles é segui-lo. Então, o rei foi perguntado do que ele faria se os heróis se voltassem contra ele. Então, o conselheiro do rei disse que isso nunca iria acontecer, porque ele mesmo havia transformado todos os heróis em escravos, e aqueles que tentassem deixar de ser escravos iriam morrer. Nesse momento, uma flecha voou pela janela, indo em direção ao rei, mas ela foi parada por aquele que fazia perguntas. Então ele disse ao conselheiro para cuidar do rei, enquanto ele ia atrás do agressor. E aproveitando a oportunidade em que estavam sozinhos, o conselheiro do rei disse ao cara que ele tinha ouvido falar que os demônios e o rei de Wimburg haviam formado uma aliança, e ele disse ao rei que isso era um insulto a ele, já que ele estava se preparando para entrar em guerra contra os demônios. Então o rei apenas riu de tudo isso. Ele disse que já havia enviado um assassino para cuidar do rei daquele outro reino. E bom, depois de tanto esperar pelo Seiichi e nada dele aparecer, a Zarya, a Artoria e a Lulune finalmente foram até lá. E a Artoria estava doida para meter a porrada nas Valkyries por terem levado o seu marido. Ao chegar lá, elas foram perguntadas quem elas são. Então elas se apresentaram como as esposas do Seiichi. Enquanto isso, lá na sala de interrogatório, a garotinha de 8 anos estava amarrada e ela iria passar por mais uma sessão de tortura. E a tortura que ela estava passando era bem terrível. Ela estava sendo provocada com um cheiro de comida, enquanto ela sentia muita fome. No entanto, do outro lado da porta, havia uma pessoa que estava querendo descobrir que tipo de tortura estava acontecendo. Então a porta foi aberta, e quando a pessoa viu o quão horrível a tortura era, a garotinha de 8 anos acabou sendo solta, e recebeu até mesmo comida para comer o quanto quisesse. E quando a garotinha terminou a sua refeição, todos começaram a conversar sobre a coleira de escravidão que a garotinha de 8 anos usa. Essa coleira força o usuário a obedecer às ordens da pessoa que colocou isso nele, e essa coleira é o motivo pelo qual Auriga havia atacado o rei. Então a pergunta que surgiu nesse momento foi a seguinte: será que eles não podem remover essa coleira? E a resposta é não, é impossível remover essa coleira, senão Auriga vai receber uma punição que será um choque que irá matá-la instantaneamente, e descobrir isso apenas deixou todos irritados e se perguntando quem faria uma coisa tão cruel. Do outro lado da tela, no Império Kaiser, o rei recebeu a notícia de que Auriga falhou, e ele ficou furioso, mas a sugestão que ele recebeu foi a de não se preocupar, pois a garotinha ainda está com a coleira. Então o rei perguntou se o cara iria fazer com que ela se matasse, e ele disse que sim, e o rei mandou ele fazer isso logo. E de volta ao reino Wimburg, o rei foi informado de que ninguém, a não ser a pessoa que colocou o colar na garota de 8 anos, poderia tirá-lo, e também disse que não havia feitiço mágico para lidar com essa situação. Então o Seiichi decidiu criar um feitiço que permitisse remover essa maldição, mas ele não conseguiu visualizar nada corretamente. E diante da expressão de dor da garota, ele prometeu libertá-la, e foi então que ele teve uma imagem de liberdade em sua mente. E a visão de liberdade que ele acabou tendo foi a do Abraham Lincoln, e sem querer ele o projetou, e ele apareceu na sala cantando a palavra free, livre. E foi assim que o novo feitiço de liberação, chamada o antigo presidente falecido dos Estados Unidos, foi criada, para remover a maldição da Auriga. E quando ela foi informada de que agora ela está livre, ela começou a chorar. Todos ficaram felizes, e o Seiichi a abraçou. Tudo isso enquanto a Artoria não conseguia acreditar que alguém tivesse feito algo tão cruel como uma garotinha. E apesar do que estava acontecendo, a Lulune estava ocupada comendo as sobras, pois a única coisa que a importa é a comida. Já Auriga-chan contou a todos eles que no Império Kaiser, o clã das feras está sendo perseguido. Ela explicou que todos os adultos foram levados para um campo de concentração, já as crianças foram treinadas para se tornarem assassinas. Ela viveu toda a sua vida servindo como uma assassina para o Império Kaiser, e admitiu que já havia matado muitas pessoas desde que essa coleira foi colocada nela. Ela afirmou que só tinha valor como uma assassina e nada mais, mas a sua mão foi pega, e ela foi informada de que ela poderia começar novamente, e que o Império Kaiser na verdade são maus, por tratar o povo animal de forma diferente. E após tudo isso ser dito, o Seiichi lançou a braba, e falou para Auriga se tornar a irmãzinha dele. Ele disse que embora ele pareça fraco, na verdade ele é bem forte. E do outro lado da tela vimos aquele porco imundo falando com eles, por meio aí de um orbe. E o Kratos foi perguntado o que o exército do Senhor dos Demônios estava fazendo. E o Kratos disse a ele que embora a filha do Rei dos Demônios estivesse mudando todos os planos, ele ainda acredita que todo o seu plano vai dar certo. Tudo está indo bem. Ao ouvir isso, o Hélio ficou feliz pelos seus planos estarem funcionando e prometeu fazer a sua parte também. E depois de ver essas cenas, voltamos ao castelo do rei, onde a Zarya, a Artoria e a Lulune estão fazendo suas próprias coisas, até que a Louise veio até elas. Ela pediu às garotas que protegessem o rei enquanto
enquanto ela estivesse fora. E quando a Louise foi perguntada para onde ela estava indo, ela lhe disse que eles haviam recebido um relatório do Paladino Negro, de que monstros estavam se tornando mais ativos perto da fronteira. Portanto, as Valkyries iriam ajudar o Cavaleiro Negro a lidar com essa situação. E quando as Valkyries estavam prontas para partir, todos foram lá se despedir, prometendo que iriam cuidar das coisas enquanto elas estivessem fora. E no castelo, enquanto o Sage se lamentava quanto ele havia se tornado poderoso e monstruoso, ele ouviu a voz do Gustlow. Ele também notou a eles, e quando o Sage perguntou o que eles estavam fazendo ali, ele explicou que estavam ali para ver o rei. E enquanto conversavam, o Sage estava se perguntando o porquê de um maníaco que gosta de ficar pelado estava indo ver o rei. E na sala do trono, o rei Hans deu boas-vindas ao Gustlow e a Iris, que não haviam deixado os seus comportamentos estranhos na guilda. Acontece que o rei Hans e todos eles já são amigos de longa data, e com a conversa indo e voltando, o Sage descobriu que os seus colegas estão em uma academia de magia mágica. Sim, os heróis do Isekai estão arrumando muitos problemas em uma academia de magia. E durante a conversa, um cavaleiro veio informá-los de que uma horda de monstros havia aparecido na floresta e que eles estavam vindo em direção à capital. E eles foram informados de que haviam cerca de 5.000 monstros. Ele informou a todos que haviam cerca de 5.000 monstros, e no meio deles haviam vários chefes. O Hans estava preocupado, mas todos falaram para ele não se preocupar, pois ele tem as suas Valkyries e o Cavaleiro Negro. Mas o Hans lhe disse que esses seus guerreiros fortes foram defender a fronteira. E lá na fronteira, a luz estava se surpreendendo com o número de monstros, e para piorar tudo, uma grande quantidade ainda estava chegando. Então a Louise sugeriu que eles usassem um ataque total para que eles não pudessem se recuperar disso. Ela então conduziu suas Valkyrias para a batalha, e enquanto a batalha se desenrolava, ela foi informada de que monstros haviam invadido a capital, e do reino dos demônios, aquele cara lá estranho estava dando risadinhas, enquanto observava o caos se desenrolar no reino humano. E enquanto observavam os monstros se aproximando, Arthur admitiu que em todos os seus anos como aventureira, ela nunca tinha visto tantos monstros. No entanto, a Saria estava animada com a oportunidade de lutar novamente, e a Luluna estava com medo deles não conseguirem defender a cidade. Se isso acontecesse, ela não iria poder comer a comida que ela tanto ama, que só tem nessa cidade. E ao ouvir isso, o Seiichi não podia acreditar que essa maldita burra estava pensando em comida em um momento tão crítico. Para piorar, a Luluna riu como uma louca e disse que lutaria pelo bem de todos os alimentos, e agora todos estavam se oferecendo para ajudar a cidade. Sim, até mesmo os outros esquisitões da guilda estavam presentes. Com todos animados, eles atacaram os monstros, e antes que o Seiichi pudesse se juntar a eles, ele recebeu a recomendação de ficar para trás e apenas olhar tudo. Assim vemos que de alguma forma, o mestre da guilda usou a força dos seus músculos para derrubar os monstros, enquanto a eles usou seu poder para amarrar alguns deles, e logo em seguida usar o seu chicote nos monstros. Nessa guilda todo mundo é realmente maluco, pois olha só a maneira louca como eles derrotam os monstros. No meio de todos, o Cláudia era a única pessoa normal, e nessa confusão toda, até mesmo os moicanos estavam lá usando uma técnica estranha, que de acordo com eles, veio diretamente do seu clã. Infelizmente, nesse momento, o Seiichi foi obrigado a concordar de que todos pareciam muito legais, e para o Seiichi, esse acabou sendo um momento de revelação de poderes, pois o dono da cafeteria também estava lá lutando, e o rei Hans acabou revelando que o dono da cafeteria é um ex-assassino. Nisso, vemos a Seiya derrubando alguns monstros usando seu braço de gorila, e Arthur estava usando um feitiço de congelamento antes de matar o seu oponente. A Lune usou seus chutes poderosos, e a pequena garota de 8 anos também estava ajudando. E finalmente, o mago do Império entrou em ação, usando um feitiço que fez chover fogo sobre os monstros. Apesar de todo esse poder de combate, os monstros continuaram aparecendo. Então ele usou o Tornado do Caos para varrê-los. Ao ver tudo isso acontecendo, o Seiichi estava ficando otimista com a batalha, mas infelizmente chegou um outro relatório, informando que uma outra horda de monstros estava vindo, sendo dessa vez uma horda composta por chefões, muito maiores do que os anteriores. E enquanto observavam os monstros se aproximando, todos repararam que essa horda estava repleta de monstros de nível S. Nisso, Seiichi se perguntou se ele poderia criar um feitiço para derrotar todos os monstros, mas o seu medo em criar um feitiço é que ele também acabasse eliminando seus amigos. E depois de refletir sobre a ideia, ele finalmente chegou a uma conclusão, e revelou o seu feitiço definitivo para acabar com tudo. Ele imaginou um feitiço que atacava de cima para baixo e agia como um julgamento de Deus. Ele chamou seu novo feitiço de julgamento, mas ao ativá-lo nada aconteceu. Então o Seiichi se ajoelhou de vergonha. Então do nada, a Senhora Justiça ergueu sua espada e proferiu sua sentença, fazendo com que o raio caísse sobre o mundo, eliminando os monstros um a um, aniquilando-os completamente. Quando a luz atingiu Gustlow e a eles, os esquisitões abraçaram a dor, chegando a pedir por mais. Nisso, Seiichi verificou as estatísticas do feitiço e descobriu que esse feitiço atingia aqueles que ele considerava mal. Assim, os monstros foram eliminados e todos comemoraram a vitória. Nisso, aquele carinha que estava observando tudo do reino dos demônios reclamou. Então a Lady da Justiça também o atingiu com seu julgamento, deixando com a aparência de um churrascão. E agora que o Seiichi havia derrotado muitos monstros, ele recebeu novas habilidades, itens dos seus restos mortais, mas ele reclamou porque atualmente ele não precisava de mais habilidades de trapaça. Já o rei e todos
elogiaram o Seiichi e pediram para que ele continuasse a usar os seus poderes para defender o reino. E é assim que o Han saiu daí, as meninas foram de encontro com o Seiichi, e a Artoria perguntou que tipo de magia ele tinha acabado de fazer. Nisso, a garotinha de 8 anos também apareceu e chamou a atenção do Seiichi, o lembrando aí da promessa de acariciar a cabeça dela, se ela se saísse bem, e ele foi lá e fez isso. Nesse momento, tiveram outras pessoas pedindo um cafuné aí na cabeça, mas o Seiichi recusou imediatamente. Depois disso, o Seiichi foi perguntado o que ele faria a partir de agora com a sua vida, se ele se tornaria um professor, se ele iria ficar vivendo uma vida de boa, ser um nobre ou algo do tipo. O Seiichi mesmo não sabia o que ele iria fazer, então um velho ficou insistindo para que ele fosse até a sua academia de magia, mas o Seiichi respondeu, dizendo que ele deve proteger as suas mulheres e até mesmo o rei. Então ele recebeu a notícia de que tudo isso poderia ser resolvido se a Saria se matriculasse como uma aluna, e a Artoria também. De acordo com o velho, até mesmo a Lulune poderia se tornar uma aluna, ou uma instrutora aí de artes marciais. Mesmo assim, o Seiichi se recusou, mas as meninas falaram que não tem problema, desde que todos fiquem juntos. A Ciri concordou em ir até a tal da escola de magia, quando a Louise voltasse, e antes do retorno dela, o Seiichi decidiu levar cada uma das garotas para um encontro. A primeira foi a Lulune, e o encontro deles foi em um restaurante, e a burra gananciosa aproveitou a oportunidade para comer tudo que ela podia. Em seguida, ele levou a Artoria para sair. Juntos eles foram ao teatro e depois fizeram algumas compras, e o seu último encontro foi com a Saria, mas ela perguntou se poderia levar a garotinha de 8 anos com eles, porque ela se sentiu mal em deixá-la sozinha. Os três saíram, e juntos o Seiichi e a Saria ficaram observando a pequena garota brincar com outras crianças. E o Seiichi agradeceu a Saria por amar um perdedor como ele, e logo em seguida disse que a amava. Ele tentou beijá-la, mas as crianças perceberam a Saria chorando emocionada e acabaram chamando o Seiichi de um homem mau. Ele tentou se explicar, mas as crianças perderam interesse no que elas estavam falando para ele e lhe pediram para brincar com eles. E enquanto brincavam, todos notaram algo flutuando no céu. Eram diferentes imagens, e uma delas era da Mai. Sim, nesse exato momento, a competição de pintura beneficente estava sendo realizada, e o Seiichi e as meninas foram lá para assistir com muito entusiasmo. O mestre de cerimônias logo apresentou os participantes e suas pinturas. Assim, tudo ocorreu muito bem, e a última participante foi a Mai, e ela estava muito nervosa quando revelou sua pintura, e o Seiichi ficou chocado ao ver que ela havia pintado um cavaleiro galanteador sentado em um cavalo. Só que o cara não estava num cavalo, e sim num burro. Então ela explicou que se tratava de uma pintura do homem que lhe deu coragem para participar dessa competição. Ela revelou que o nome dessa pintura é Herói, porque essa pessoa de fato foi o seu herói. Assim, ela venceu a competição, e o Seiichi a parabenizou por ter vencido. E agora, graças às suas grandes habilidades artísticas, ela recebeu um convite para ir estudar lá na Cidade da Arte. Então ela se despediu e saiu com Clay. Enquanto isso, as Valquírias finalmente retornaram à cidade, e o Seiichi as encontrou no portão. Lá, a Louise lhe disse que ela soube que o Seiichi iria embora, e revelou que queria ir com ele. Mas ela não pode, ela deve proteger o seu reino. Então ela lhe pediu para que ele apenas viesse visitá-los aí algumas vezes. E de volta ao reino dos demônios, aquele cara feio, porco imundo, estava deitado no chão com a cara de deprimido, quando ele recebeu uma ligação de um dos apóstolos aí do Senhor dos Demônios. E enquanto falavam, o Senhor dos Demônios exigiu saber por que eles estavam demorando tanto a trazê-lo de volta. E encolhendo-se como um covarde, o porco feio informou-lhe que os apóstolos estavam espalhados por toda a parte do mundo, tentando reunir o desespero necessário para sustentá-lo. No entanto, o Lorde Demônio afirmou que isso não era o suficiente e exigiu que lhe oferecessem mais desespero, morte e infortúnio, para que assim ele pudesse retornar. Assim, uma apóstola sugeriu que eles visitassem a Academia Mágica, pois o local está cheio de crianças habilidosas, sendo elas as crianças mais habilidosas de todo mundo. Ela disse que tirar a vida dessas crianças certamente traria grande desespero, e todos concordaram com isso. E no dia seguinte, o Seiichi e as meninas saíram da cidade para ir à academia. Nisso, seus amigos da guilda, juntamente com o Rei Hans e todas as Valquírias, vieram se despedir deles. Eles o agradeceram por tudo que ele fez e disseram que estariam esperando pelo seu retorno. E no caminho para a academia, o Seiichi foi perguntado se ele iria sentir falta da cidade, e ele disse que adorava aquele lugar e todo o seu povo bizarro, e que ele certamente voltaria para ali um dia. Então, quando eles estavam prestes a chegar à academia, algo caiu no teto da carruagem. O Seiichi olhou para fora e viu um homem vestido como super-herói, e quando lhe perguntaram quem ele era, ele se apresentou como um herói da justiça e pediu para que eles se lembrassem dele. No entanto, Seiichi simplesmente o classificou como mais um esquisito. Felizmente, esse anime já tem uma segunda temporada, e se você quiser ver o recap dele aqui no canal, basta deixar o like e continuar me acompanhando, beleza? Um grande beijo para todos, tchau e até o próximo recapzão ou lista de anime, ou qualquer outro tipo de vídeo que eu poste aqui. Assista todos.